Pai do Senhor, irmãos. Vamos dobrar nossa fonte e invocar o nosso Deus neste lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Pai amado, nos reunimos, ó Pai, perante o Teu altar, perante a Tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque temos esta oportunidade, ó Pai. Temos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque podemos, ó Pai, entrar à Tua presença, porque Te conhecemos, ó Pai, porque podemos, ó Pai amado, e temos a certeza, Pai, que o Senhor está neste lugar, ó Pai, porque não subimos aqui, Senhor, para passar alguns tempos, ó Pai, mas subimos aqui, Senhor, para ouvir uma palavra da Tua parte, ó Pai. Subimos a este lugar, ó Pai, sedentos, ó Pai, da Tua presença, sedentos, ó Pai, do Teu Espírito Santo neste lugar, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque mais uma semana, mais um mês, a Tua presença foi conosco, o Senhor nos guiou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, ó Pai. O Senhor fez, ó Pai amado, a Tua parte, ó Pai, que é nos guardar, Senhor. E é para isso que estamos aqui esta noite, ó Pai. É para Te prestar, ó Pai, este culto de ações de graças, ó Pai. Este culto, ó Pai, de adoração ao Teu nome, ó Pai. Este culto, ó Pai, a qual o Senhor venha se derramar, ó Pai, venha se revelar, ó Pai, sobre as nossas vidas mais uma vez, ó Pai. Abra, Senhor, os céus esta noite neste lugar, ó Pai. E derrama, Pai, das Tuas bênçãos, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Não venha achar em nós, ó Pai, as nossas falhas, Senhor, mas em achar em nós, ó Pai, esta noite, um coração desejoso a Te adorar, ó Pai, um coração, ó Pai amado, aquebrantado à Tua presença, Pai. Ache em nós, ó Pai, um espírito de adoração, ó Pai, e não venha olhar, ó Pai, para as nossas falhas, ó Pai, porque bem sabemos que somos falhos perante o Senhor, ó Pai, somos limitados, ó Pai, mas o Teu amor, ó Pai, este amor, ó Pai amado, nos completa, Pai. O Teu amor, ó Pai amado, nos faz dignos, ó Pai, de entrar à Tua presença, Senhor. E é este amor, ó Pai, a qual viemos buscar esta noite, ó Pai. É o amor, ó Pai amado, que não tem como explicar, Senhor. É um amor, ó Pai, que rompe barreiras, ó Pai. Venha derramar, ó Pai, da Tua presença esta noite em nosso meio, ó Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, ó Pai. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão neste lugar, ó Pai amado. Fica conosco, ó Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estão sobre
vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos felizes, alegres, Senhor, porque nós subimos até a Tua casa e foi nos dado então esta oportunidade, este privilégio de estarmos reunidos junto com tantos irmãos que estão aqui na igreja nesta noite. Nós subimos aqui, Senhor, a exemplo deles, meu Pai, para poder Te prestar este culto, para poder adorar o Teu nome, para poder exaltar o Teu nome, para poder buscar em Ti o nosso consolo, a nossa força, para poder buscar em Ti, Senhor Deus, a cura, a libertação, os Teus milagres. Subimos, Senhor Deus, para sentir aqui, Senhor Deus, a Tua presença, mas também nós sabemos que o Senhor tem propósito, Senhor. O Senhor tem, Senhor Deus, um objetivo nesta noite. O Senhor marcou esse encontro com a Tua igreja, meu Pai, bem antes da fundação de todas as coisas, meu Deus. E nós estamos aqui, a Tua igreja está aqui presente, diante dos Teus altares, para poder ouvir, meu Deus, a Tua voz, os Teus conselhos, a Tua palavra que é o alimento, Senhor, para as nossas almas, a Tua palavra, Senhor, que nos consola, que nos fortalece, que é poderosa para nos transformar. Então, ó Deus, cumpra com os Teus propósitos nesta noite. Nós abrimos o nosso coração para que a Tua palavra possa ser plantada, semeada no nosso coração, que seja um terreno preparado pelo Teu Espírito, um terreno fértil, Senhor, para que a Tua palavra, como uma semente, possa brotar e possa crescer e possa frutificar em nossas vidas. Ó Deus, fala conosco, Senhor, usa a minha vida, meu Deus, para poder falar com a Tua igreja. Fala comigo, Senhor, fala porque eu estou necessitado, sedento da Tua palavra, meu Pai. Fala com o Teu povo, é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Você ainda em pé, pega a tua Bíblia. Se você não trouxe, fica perto aí, não muito, né? Se você for da mesma família, tudo bem, mas não muito por causa do distanciamento, mas você acompanhe de alguma forma aí a palavra de Deus, e você abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Vamos aguardar um pouquinho para que os irmãos também que estão em casa possam pegar as suas Bíblias, aqueles que estão acompanhando o culto em suas casas através do nosso canal no YouTube, possa também estar abrindo a palavra do Senhor, e assim como eu e você, possa estar envolvidos nesta nuvem da presença do Espírito Santo. Existe a presença de Deus aqui nesse lugar, ela pode ser sentida, ela pode ser quase que tocada por nós aqui nesta noite. Graças a Deus. Amém? Capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo de número 22, a palavra do Senhor nos diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Podeis vos assentar, irmãos. Claro, um texto muito conhecido de todos nós, texto lindo, né? Em que existe aí subsídios nele, em todo ele, muitos, né? Para que nós possamos tirar muitas mensagens. Assim como você, eu também já me deparei com muitas ministrações sobre este tema, sobre este texto que nós acabamos aqui de ler. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, ela é uma fonte que não se esgota de bênçãos do poder de Deus. E nós temos a plena convicção, eu e você que está em casa nesta noite, que Deus vai trazer, através desta palavra, algo novo. A palavra, ela está aqui escrita já há muitos anos, e muitos pastores, não é, já lançaram mão dela para ministrá-la, dirigidos pelo Espírito Santo e inspirados pelo Espírito Santo. E nesta noite não está sendo diferente. O próprio Espírito Santo é quem trouxe este tema, esta palavra, para que através dela Deus pudesse falar no meu e no teu coração. Muito bem. Essa, como eu disse, é uma palavra muito, né, que tem muitos subsídios para ser explorado em diversos temas. Por exemplo, a falta de fé, o medo, enfim, muitas coisas, não é? Mas hoje Deus vem e o Espírito Santo vem nos falar a respeito de algo que, na verdade, é uma arma poderosa na mão do diabo, na mão do inimigo, usada contra as nossas vidas, usada contra as nossas convicções de fé. É uma arma poderosíssima. E o inimigo, ele não se furta, ele não economiza em usar esta arma. E que arma é essa? Essa arma, na verdade, é um sentimento que ele provoca, não é? Que o inimigo provoca no coração, nos nossos corações. Né? E que sentimento é esse, pastor? É a dúvida. A dúvida. Né? A dúvida é algo que o diabo usa de forma sagaz. Né? Usa de uma forma muito violenta até. Não é? Porque a dúvida faz com que, então, consequências venham, né? E consequências que são prejudiciais ao nosso relacionamento, não é? Com Deus. O nosso relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento com Deus, só existe uma maneira de nós termos esse relacionamento, que é através da fé. E a dúvida, ela é um contraponto de fé, ela contrapõe a fé. Não é? Então é algo perigosíssimo, perigosíssimo. Se nós formos observar aqui a palavra, né, e todo o desenvolvimento do ocorrido, do fato, né, que está aqui contido, a gente vai ver que o que ocasionou, né, vamos dizer, Pedro afundar, porque é o ponto mais importante, né, da história aí, né, é Pedro ter afundado depois de ter conseguido andar sobre as águas como Jesus estava andando. Mas, em um certo ponto, né, do percurso que Pedro estava fazendo na direção de Jesus, então aconteceu algo. Né? E aqui a palavra de Deus fala que foi o medo. O medo, né, que fez com que Pedro então pudesse submergir. Você pode acompanhar comigo a leitura, só para ficar bem gravada, né?
É no versículo 30 que a gente vai perceber isso. O versículo 30 nos diz assim, reparando Pedro, na verdade, porque Pedro viu a Jesus andando por sobre as águas, né? E Jesus então responde a um questionamento dele, né? Pedro fala assim, olha, se é o Senhor mesmo, manda, dá ordem, para que eu possa ir até o Senhor, né? Andando sobre as águas. E Jesus dá a ordem, vem Pedro, e Pedro foi, né? E Pedro desceu do barco e andou. O texto aqui no versículo 29 é muito claro. Ele andou sobre a água e foi ter com Jesus, ou seja, foi na direção de Jesus. Mas aí no versículo 30, diz que reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo, e começou então a submergir, a afundar, não é? A ponto de gritar para que o Senhor pudesse salvá-lo. Não é? Então a gente não é errado dizer que, não é, a falta de fé de Pedro naquele momento, por causa ou melhor, irmão, deixa eu colocar melhor aqui, o medo fez com que então faltasse a fé, afetasse a fé de Pedro. Não é errado dizer que foi por causa do medo que Pedro afundou, mas o medo foi uma consequência. Não é? O sentimento de medo de Pedro, ele veio em consequência de um outro sentimento, um sentimento anterior ao medo, que foi exatamente a dúvida. A dúvida, não é? Olha lá, veja lá, né? No verso 28, né? O verso 28 diz assim, respondendo-se Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Aí está as duas. Se és tu, quer dizer, não é? Agora, precisava Pedro fazer esse tipo de indagação? Aí que a mensagem de hoje, ela vem mexer nesse ponto. Porque Jesus, no verso 27, já tinha falado que era ele. Quando eles viram aquele vulto, não é? Quando eles viram aquela cena de alguém andando sobre as águas, eles se depararam com o sobrenatural. Eles nunca tinham visto aquilo. Nunca tinham visto, não é? Alguém andando sobre as águas. E claro, é sobrenatural alguém andar sobre as águas. Não é? Agora, Jesus, ele podia andar sobre as águas? Claro que podia, porque Jesus, ele tem e tinha o domínio, naquele momento, sobre todas as forças físicas existentes. Não é? Sobre tudo aquilo que era natural. Jesus já tinha debaixo dos seus pés todas as forças, todas as potestades, todos os principados. De Jesus era Deus. Ele já tinha o domínio sobre todas as coisas. Embora estivesse encarnado, não é? num corpo humano, não é verdade? Jesus, ele tinha o domínio sobre todas as coisas. Não é? Jesus tinha domínio, ele tinha domínio até sobre a morte, porque ele fez ressuscitar a muitos. Não é? Ele fez ressuscitar a filha de Jairo, ele fez ressuscitar a Lázaro. Então Jesus, ele já tinha o domínio sobre todas as coisas naturais. E quando os apóstolos que estavam no barco viram aquilo, eles se assustaram. E eles se assustaram, não é? Eles ficaram com medo diante do sobrenatural. Diante do sobrenatural. Agora, quando aconteceu o sobrenatural e sobreveio, né, a dúvida ali, né, Jesus, ele então se fez presente. Jesus então, ele se apresentou, ele falou, olha, vocês estão pensando, porque você viu o que eles falaram? Não é? É a única vez que aparece essa palavra aí na Bíblia, fantasma. Não é? Fantasma. É um fantasma. É? E o que é o fantasma? Para nós e para eles naquele momento. Fantasma
é algo que não se pode dominar, algo que não se pode definir. Fantasmas são os nossos medos, são as nossas incertezas. Não é assim? Fantasma é aquilo que foge da nossa compreensão e que nos coloca, por isso, né, nos põe uma certa incerteza. Né? E nós, enquanto pessoas humanas, nós estamos sobre este domínio, não é? O domínio do desconhecido. Todo homem, ele é dominado pelo desconhecido. Ou porque você acha que as ciências avançam tanto? As ciências, elas querem ter o domínio. A ciência, ela quer então controlar, quer trazer então respostas para o coração humano. Mas existem no âmbito espiritual coisas que não têm respostas. Ou melhor, têm respostas em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa da presença do Espírito Santo, existem as respostas. E digo mais, e a palavra nos garante isso, são respostas certas, são respostas verdadeiras, são respostas benignas, são respostas que nos levam à presença de Deus, são respostas que nos abençoam. Então nós precisamos estar, não é? O nosso coração precisa e necessita estar voltado para essa verdade, para esse fato, não é? Pela fé, de que Ele é o nosso, não é? A nossa verdade, Ele eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é estas três coisas para nós. E se Ele é o caminho, se Ele é a verdade e a vida, já não existe mais nada para que nós possamos então viver em conflito ou viver preocupado. Porque Jesus, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E se nós estivermos nele, e se nós estivermos debaixo da sua graça, debaixo da sua salvação, certamente também todas as nossas ansiedades, todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos são lançados nele, para que ele controle, para que ele domine, para que ele supere e para que nós possamos ser abençoados. Amém, irmão? Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele tinha se revelado: sou eu, não temais, sou eu, Jesus, não é? Mas a gente também tem que enxergar sobre o olhar humano esta questão, sobre a perspectiva humana. Por quê? Porque o texto fala que Jesus foi encontrar com ele na quarta vigília da noite. E que hora que é? A quarta vigília da noite é de que horário a que horário, igreja? Sexta-feira nós ensinamos isso aqui, né? A quarta vigília é das 3 às 6 horas da manhã. Então eu imagino que estava amanhecendo o dia, não é? Devia estar uma neblina, muito vento, porque o vento era contrário, não é? O mar não estava muito agitado, não. Tem pessoas que falam que Pedro olhou para as ondas. Não, estamos falando aqui do Mar da Galileia, que é um lago de água doce, um lago natural. Não é um mar, não é um oceano, muito embora seja um lago considerável, de muitas águas, sim, com uma ventania muito grande, tipo daquela ventania que então alcançou os apóstolos, quando então eles atravessaram certa vez com Jesus dentro do barco dormindo. Ali sim, tinha uma tempestade. Ali o texto fala que o tempo estava revolto, estava diferente. Aqui fala que o vento era contrário, uma coisa normal em navegação. E quando o vento era contrário, a navegação fica mais difícil. Não tinha nada ali para botar medo. Eles não estavam correndo risco, eles estavam acostumados com aquele trajeto. Eram todos pescadores, pessoas que estavam acostumadas com aquilo ali. Não é? Mas talvez por causa da neblina, por causa do amanhecer, do alvorecer, e de repente eles veem, eles imagina, né? Eles perceberem que existe um vulto ali se aproximando do barco, e de repente eles veem uma pessoa que está andando, não é? E eles todos então eles ficaram diante do sobrenatural. E aí Jesus se manifestou.
E quando Jesus então se manifestou, Pedro disse, aí que está a dúvida que entrou no coração de Pedro. Pedro não ficou satisfeito em ouvir de Jesus que era Jesus. Pedro quis, então, por causa da dúvida no coração, Pedro quis, então, ir de encontro ao sobrenatural com as suas próprias forças, com a força humana. Não é? E Pedro sabia que se ele fosse até Jesus com as suas próprias forças, ele não ia conseguir chegar, porque nenhum homem consegue andar sobre as águas. Mas ele pensou, se for Jesus, se for, ainda estava em dúvida, se for Jesus, ele vai me dar ordem e ele vai então permitir que eu possa andar também como ele sobre as águas. Eu creio que se for Jesus, ele vai então fazer isso. E quando Pedro ouve, então vem, ele falou, é Jesus. É Jesus. Não é? É Jesus. E quando então ele pisa na água e vai ter com Jesus, o texto fala que ele andou sobre as águas. Andou sobre as águas. Não é? Mas depois aí, se você acompanhar o texto, você vai ver que aconteceu algo, né? No verso 30, que a força do vento sobre Pedro. O que é o vento? Representa o que o vento aí? Vento representa as coisas que são naturais. O vento é um movimento natural, um deslocamento de ar. Não é? Então Pedro, por um instante, ele olhou para ele. Ele não olhou para Jesus. Ele olhou para a força dele. Ele olhou para ele e falou, poxa, eu estou andando sobre as águas. Ele foi na natureza dele. E ele falou, eu acredito que Pedro disse, mas eu não posso andar sobre as águas. Mas eu estou andando. Não, Pedro não era Pedro que estava andando sobre as águas. Claro, Pedro estava sobre as águas, mas quem estava permitindo que ele pudesse andar sobre as águas era Jesus. Quem estava impedindo Pedro de afundar era Jesus, que estava ali garantindo para que ele pudesse vir. Mas Pedro olhou para o vento, Pedro olhou para si, Pedro olhou para as coisas naturais. Então aqui dá para fazer uma reflexão já, para colocar isso, para nós entrarmos nessa história, individualmente. Não é? Todos nós estamos sujeitos aos medos da nossa vida, às incertezas das nossas vidas. Não é? E quando nós, de repente, enfrentamos uma situação sobrenatural, por exemplo, não é? Por exemplo, sou acometido de uma enfermidade. Uma enfermidade a qual a ciência não consegue ter domínio. É um fantasma. Porque o homem não consegue controlar aquela enfermidade. Eu estou acometido dela. É o fantasma. É o sobrenatural. Poxa, existe a ciência, estamos no século 21, existem tantas condições, existem hoje, né, tantos desenvolvimentos, né, em ciência, em pesquisas, em estudos. Será que não existe uma saída para mim? Não existe. Não existe. Não é? Não existe. E aí, o que acontece? Geralmente, quando a pessoa chega nesse ponto, não é? Geralmente, quando a pessoa chega nesse ponto, ela vai buscar respostas, né? E às vezes vai buscar andar por águas, né, que parecem ser para essa pessoa, algo que vai, né, que vai ser impossível ele fluir nestas águas.
que é a dúvida, são as incertezas. Mas Jesus, ele está sempre pronto a poder dizer para aquele que vai buscar a resposta nele, não é? Jesus está sempre pronto em dizer: olha, sou eu que estou aqui. Sou eu que vou te curar, sou eu que vou te livrar, sou eu que vou fazer com que você não afunde, que você não pereça, que você não seja prejudicado. E às vezes a pessoa, ela até dá um passo na direção de Jesus, um passo de fé, até porque não tem outro jeito, não é? Não tem outra maneira. Agora, aonde que essa pessoa pode falhar? E essa pessoa pode ser eu, pode ser você, que nós estamos aqui colocando como exemplo, no lugar de Pedro, né? Nós podemos falar se nós deixarmos de olhar para Jesus. É a mesma coisa que nós falássemos para Jesus: Jesus, eu estou precisando ser curado, não há remédio para mim, não há cura para mim, eu sei que a cura só está no Senhor. E Jesus disser para mim, ou disser para essa pessoa: sim, pois vem até mim, porque eu tenho a cura para a tua vida, eu tenho a solução para o teu problema, eu tenho a resposta para o seu mal. E a pessoa então dar o primeiro passo, dar o segundo passo, mas depois olhar para si mesmo, desviar o olhar para outras coisas, não é? Pedro fez o quê? Desviou o olhar para onde? Para o vento, para ele próprio, talvez, para a sua humanidade, para a sua natureza, não é? Pedro talvez tenha olhado para trás, para o barco. Então, a dúvida, é aí que o inimigo então entra. Exatamente nesse ponto, porque esse ponto é o momento, é o lugar da dúvida. Quando duvidamos do poder de Deus, quando duvidamos daquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa que busca a Ele como sendo Jesus a única salvação, o único que pode livrá-lo, o único que pode salvá-lo. E Jesus, ele ficou ali. Ele ficou ali. Pedro, ele então olhou para o vento. Pedro olhou para o homem, olhou para ele, para a sua humanidade. Pedro olhou para trás, olhou para o barco, olhou para os companheiros. Porque a dúvida entrou no seu coração. Se Pedro não tivesse feito nenhuma pergunta, não é? Porque aquela pergunta foi feita: se for tu mesmo, Senhor, né? Por que ele fez essa pergunta? Fez essa pergunta em decorrência da dúvida. Decorrência da dúvida. Ou seja, se ele não tivesse então duvidado, e se ele tivesse então entrado dentro do mar e fosse de encontro a Jesus, tendo a certeza que era Jesus, quando Jesus disse: sou eu, pessoal, o que ia acontecer? Pedro ia andar até chegar na presença de Jesus. E nada, né? E a história iria ser outra. O texto ia ser escrito de uma forma diferente. Jesus, nesta noite, está querendo escrever a tua história de uma maneira diferente, meu irmão, minha irmã. Deus está querendo mudar a tua história nesta noite. Deus quer que você complete o percurso. Deus quer que você vá até a salvação. Jesus quer que você vá nesta noite até Ele. E Ele não vai permitir que você afunde, que você submerja. Por quê? Porque Ele é Deus, e Ele é fiel, e Ele tem promessas, e as promessas de Deus, elas são cumpridas na vida de todo aquele que crê.
Ele vai mudar a tua história. Se você está afundando, ou quem sabe você já afundou, Jesus nesta noite, Ele está falando para mim, para você e para você que está em casa: vem, sou eu sou a tua salvação, eu sou o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Amém? Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque a força humana, ela não oferece resistência às coisas espirituais, pessoal, ao sobrenatural, né? Pedro se lembrou que ele era homem, e Pedro, quem sabe, achou que era ele que estava andando sobre as águas, que era o poder dele. Quando ele começou a andar, ele tinha a convicção que era por causa de Jesus que ele estava andando, mas algo mudou no coração de Pedro, naquele pequeno percurso, naquelas frações de segundos. Algo mudou no coração de Pedro. A dúvida se estabeleceu novamente. E ele teve medo. A dúvida de que Deus, Ele é soberano e poderoso para nos guardar, nos abençoar, nos curar, nos livrar, nos traz o medo, nos traz a insegurança, nos traz as incertezas, nos traz as tristezas e nos leva para a ruína, por prejuízo. O prejuízo. E Pedro então afundou. Né? Pedro, ao olhar, quem sabe, no momento que ele olhou para trás, né? No texto não fala aqui, mas de repente ele olhou para os homens, ele falou assim: sabe, eu acho que dá para mim voltar nadando. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou retroceder. Eu vou voltar para a segurança lá do barco, junto com os meus companheiros. E talvez foi exatamente nesse ponto, quando ele quis retroceder, que ele então afundou. Eu não sei o que você está buscando em Deus. Eu não sei do que é que você está precisando de Deus. Eu não sei em que momento você está neste percurso que Pedro aqui está fazendo. Mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que voltam para trás. Duvidar é um sentimento humano. Nós não deveríamos. E quando se trata de Jesus e quando se trata de fé, nós não poderíamos duvidar. Porque a dúvida faz isso, mas o retroceder faz com que nós afundemos na fé. E o que é retroceder? Retroceder é você ter uma relação com Deus, não é? Fria, sem a presença do Espírito Santo, sem crer na sua volta, sem crer no seu poder, sem dar uma direção na sua vida pautada pela direção de Deus na sua vida. Quando você passa, quem sabe, um dia inteirinho sem se lembrar que Deus existe, que Jesus existe, e que Ele te ama, te amou, e que Ele quer estar com você, Ele quer andar com você, muito mais do que isso, Ele quer que nós possamos vir até Ele. Isso é retroceder. Retroceder é viver uma fé fria, uma fé gelada, uma fé religiosa, uma fé que nos mova para a igreja tão somente para poder, então, cumprir um compromisso. Talvez nem com Deus. Isso é retroceder. Isso faz com que a pessoa afunde na fé. E Pedro afundou.
Pedro afundou. E quando Pedro então teve a certeza das suas limitações, quando Pedro então viu o resultado da sua fraqueza, da sua humanidade, pessoal, como nós somos pequenos, como nós somos frágeis. A palavra de Deus fala que nós somos como a flor, as folhas da erva que secam e que o vento nos leva. Somos muito frágeis, irmãos. Somos muito pequenos para ousar andarmos sem um Deus amoroso, glorioso e poderoso, que quer abençoar a todos nós. E Pedro então viu a sua fragilidade. A dúvida, a consequência da dúvida foi o medo. O medo fez com que ele olhasse para o barco, para trás. E do medo, então, o medo fez com que ele tomasse, então, uma posição. O medo fez com que ele tomasse, na verdade, uma decisão. Eu vou voltar para o barco. Vou voltar correndo para o barco. Ainda dá tempo, estou andando mesmo sobre as águas. Não é? E aí ele afundou. Glória a Deus que ainda, por causa da presença de Jesus ali, afundando, Pedro ainda teve forças para gritar: Senhor, eis que estou afundando, salva-me, salva-me. Você pode imaginar essa cena a partir daí então? Você que está aqui, você que está em casa. Imagina, porque você precisa criar esse cenário. Um barco em movimento, que as velas estavam içadas, não é? Ventando, tudo bem que o vento era contrário, mas estavam navegando. À noitinha, de manhãzinha, querendo amanhecer, lusco-fusco. Jesus ali em pé, sobre as águas. Pedro no meio do caminho, afundando e gritando: Senhor, eis que estou afundando, salva-me. O que Jesus faz? Jesus continua, na minha percepção, o texto não fala isso, mas é a minha percepção. Talvez você tenha uma outra, mas a minha é essa, que Jesus então vai até Pedro e faz o quê? Jesus mergulha também e vai buscar Pedro lá embaixo da água e sai nadando com Pedro até o barco. É assim que você percebe? Eu não percebo assim. Eu percebo que Jesus vai até Pedro, estende as suas mãos para Pedro e coloca Pedro de pé sobre as águas, irmão. Jesus vai até ele e coloca ele em pé. Fique em pé, caboclo. Fique em pé, homem de pequena fé. Por que duvidastes? Sou eu. Olha aqui, ó. Estou segurando a tua mão e você não está afundando mais. Isso é lindo demais, irmãos e irmãs. O texto fala que depois os dois subiram no barco. Como que você acha que Jesus pôs Pedro no barco? Pôs Pedro no barco porque Pedro fez o percurso, né, da volta junto com Jesus, andando sobre as águas, irmãos. Então, como eu disse, eu não sei em que momento você está. Eu não sei se você já afundou, se você está afundando. Mas eu quero dizer uma verdade para você, pela fé. Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Jesus está perto de você. E se você clamar por Ele hoje, você que está em casa, Ele vai até você. Ele vai estender as suas mãos para você e vai colocar você de pé. E você vai andar sobre as
águas, e você vai ver o sobrenatural de Deus, e você vai ver o poder de Deus sobre a tua vida. Quem crê nisso, igreja, pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele põe de pé o caído, glória a Deus. Ele põe de pé o que está afundando, aleluia. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você nesta noite. Quer nos colocar de pé em meio ao sobrenatural. Deus não é para ser questionado, Deus não se explica. Deus já está pronto por definição. Não existe ciência que possa explicar a Deus, não existe mente humana que possa explicar o poder de Deus. O nosso papel é crer, tão somente crer. Que maneira que Deus vai fazer não é problema nosso, é problema de Deus. Não fique imaginando como que vai ser, como que você, Pedro falava não, mas em dado momento Pedro falou, eu vou afundar, porque é inconcebível uma pessoa ficar sobre as águas, é inconcebível. Pedro olhou para a sua humanidade. Quando nós deixarmos de questionar a Deus e simplesmente irmos na sua direção, nós não vamos afundar mais, pessoal. Quando nós deixarmos a dúvida de lado e não olharmos mais para lugar nenhum, somente para Jesus. Em Hebreus, no capítulo de número 2, no capítulo de número 12, verso número 2, diz lá, não é? Vamos abrir, eu vi que muitos irmãos pegaram a Bíblia, e faz muito bem a gente poder olhar para esse texto. 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quem está assentado à destra do trono de Deus é aquele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas, e esta autoridade Jesus Cristo delegou para a igreja, Jesus Cristo delegou para mim e para você. A autoridade do Senhor Jesus está sobre cada um de nós, para que nós possamos repreender todo mal, para que nós possamos repreender toda enfermidade, para que nós possamos repreender toda a ação das trevas, toda a ação espiritual do inimigo. Mas para fazermos isso, nós precisamos viver isso, nós precisamos crer, não podemos duvidar. Por isso que temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele que vai nos fazer, então, emergir, né? Ele submergiu, vai nos fazer emergir. Jesus pegou na mão de Pedro, andou com Pedro sobre as águas e colocou Pedro, né? Falou: Pedro, primeiro eu vou colocar você, se apoia aí, vai. Agora, depois Jesus também subiu dentro do barco, com os pés muito bem apoiados sobre as águas. Jesus, nesta noite, tem o desejo de fazer eu e você também andar nestes ambientes aí. Jesus tem o desejo nesta noite de fazer eu e você andarmos sobre o impossível. O impossível para os homens, o impossível para a ciência, o impossível para a natureza. O impossível para todas as coisas. Deus pode fazer com que nós possamos suplantar todas essas coisas e o impossível se tornar possível. Amém, irmãos? Então, finalizo a mensagem nesta noite e aprendo que a Deus só nos cabe honrá-lo, obedecê-lo, servi-lo. O que Ele vai fazer e como Ele vai fazer,
não compete a nós imaginarmos ou tentarmos, de alguma forma, interferir. É Ele que vai fazer. E Ele vai fazer o impossível, assim como era impossível Pedro andar sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas. Não é? E Ele também vai fazer com que nós possamos, dentro do impossível, ver o possível de Deus em nossas vidas. Sempre lembrando, irmãos, que deu tempo de Pedro clamar a Jesus. Então clama esta noite a Jesus: salva-me, Senhor, porque estou afundando. Reconheça. Se esse é o teu caso, se este é o caso daquele que nos assiste nesta noite, se humilhe e reconheça que existem uma força maior do que as tuas possibilidades, que está te puxando para baixo. Mas se você clamar a Jesus, Jesus hoje promete que irá na tua direção e estenderá as tuas mãos e levantará você para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Mas clame a Jesus, clame a Ele, clame por socorro, clame por Jesus, e Jesus vai transformar a tua vida. Amém? Era esta a palavra que o Senhor tinha para nós. Aquele que crê pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A dúvida, muito embora seja algo que faça parte da nossa vida, porque a dúvida ela não é ruim de todo. Às vezes a dúvida nos leva a conhecer mais um assunto, a nos aplicar mais em alguma coisa. Mas quando diz respeito à fé, a dúvida é complicada. E o diabo sabe disso. E quem sabe o diabo não tem agido assim no coração de muitas pessoas, talvez de muitos que estão aqui nesta noite, trazendo a dúvida: será mesmo? Será que vai acontecer? Será que Jesus pode fazer? Será que Jesus pode fazer eu caminhar sobre estas águas que eu preciso atravessar? Moisés tinha as águas junto com o povo lá no Egito, como sendo o limite, né? Moisés não andou. Deus agiu diferente naquela ocasião. Deus abriu as águas, mas Deus moveu o sobrenatural. Então, se as águas estão te apertando, se existe aí algo em que você vai precisar andar, sobre o que você vai precisar andar, é algo que a tua fé talvez não seja o suficiente, tira isso do coração. Isso é obra do maligno, é obra do diabo. O diabo que está te colocando dúvida. Não duvide, aplique a tua fé. Jesus te escolheu, Jesus sondou o teu coração e quer te separar nesta noite. Vá até Ele, atenda o chamado de Jesus. Clame ao Senhor, clame por socorro, clame a Jesus, e Jesus vai fazer o sobrenatural sobre a tua vida. Amém? Dobra as tuas frontes, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta mensagem, Senhor. Te agradecer porque o teu Espírito Santo falou aos nossos corações, aos corações daqueles que estão em casa também nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque o alimento não faltou sobre a nossa mesa espiritual nesta noite, Senhor. Não faltou aos nossos corações. E nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque todos aqueles que têm confiado em Ti, Senhor, e têm aplicado a sua fé na certeza que Tu és o Deus poderoso sobre todas as coisas, têm alcançado sucesso, têm alcançado vitórias, meu Deus. E a nossa fé, meu Pai, ela está voltada unicamente a crermos que Tu és
Deus sobre todas as coisas. Tu és aquele que nos salvou, Tu és aquele que nos salva, Tu és aquele que vai permitir, Senhor, através do seu sacrifício, que nós possamos entrar para a eternidade. Ó Santo de Israel, venha nesta noite sobre este lugar, sobre os lares que estão recebendo este culto, meu Senhor, e venha tirar toda a dúvida do coração, tudo aquilo que o diabo tem colocado, meu Deus, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus, para que possa fluir somente a fé verdadeira, a fé que é pura, Senhor, a fé que traz as boas novas, as consequências divinas sobre as nossas vidas. Ó Santo de Israel, ó Deus Todo-Poderoso, seja louvado o Teu nome, Senhor. Abençoa cada um aqui, meu Pai, todo aquele que nesta noite clamar por socorro, todo aquele que estiver afundando, submergindo, mas olhar para Ti e dizer: Senhor Jesus, me salva. Vai ao encontro deste, levanta, Senhor, não permita que afunde, meu Deus, e encha ele com o Teu amor e com a Tua presença, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo. Se entrou alguém aqui necessitado de uma cura, de uma libertação, se existe alguém aqui que nos ouve e assiste nesta noite, que precisa agora do sobrenatural sobre essa vida, meu Deus, que esta fé seja viva e verdadeira, e que o Senhor possa entrar com a Tua providência, curando, libertando, trazendo a vitória, Senhor, tirando a tristeza, levantando aquele que está caído, e meu Deus, aquele que está entristecido. Enche da Tua alegria, Senhor, enche do Teu poder, enche, Senhor Deus, da Tua graça. É a nossa oração, é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Levanta as tuas mãos para o céu, você que está aqui nesta noite, você que recebeu esta palavra, você que vai sair daqui confiando que a tua fé vai ser diferente, vai ser uma fé sem duvidar, uma fé que vai na direção de Deus. Recebe as bênçãos de Deus agora, recebe a unção do Espírito Santo agora, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, e as doces e meigas consolações do Teu Espírito Santo, seja, Senhor, sobre todo o Teu povo, hoje e eternamente. Todos digam comigo, vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Oh glória, louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Graças a Deus. Estende a tua mão na direção do teu irmão, da tua irmã que está aqui na igreja. Saúda ele com a paz do Senhor. Deseja a ele uma boa semana. Vamos em paz e o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.